Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19. Dando continuidade à exposição do Evangelho que segundo registrou o apóstolo João. Todos os irmãos que acompanharam a leitura, permaneçam também com vossas Bíblias abertas, porque prego expositivo, e irei fazer exposição de cada versículo, e assim também explicar, e as devidas aplicações. Diz assim, a tradução que eu uso é a Nova Versão Internacional, a NVI, diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei. E de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Orem a Deus por mim e também por vocês, para que Deus abra a porta da palavra para mim e vocês consigam compreender. Oremos. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo e maravilhoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, ilumina a minha mente, me faz compreender a tua palavra como realmente ela é, para que assim eu possa fazer a exposição da mesma com fidelidade. Abra a mente, Deus, de cada pessoa que aqui está, para que entendam a tua palavra, e assim, Deus, aqueles que são crentes, que venham ficar cada vez mais fortalecidos, os que não são, que venham se converter ao Senhor. Convence, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição do Evangelho que segundo registrou João, no último domingo, como os irmãos bem sabem,
estivemos aqui, mas quem pregou foi o pastor João Bosco de Moraes, o nosso pastor titular. E ele não fez a exposição de João, ou deu continuidade à exposição do Evangelho que segundo registrou João. Como os irmãos que já estão conosco, congregando, sabem, que João, ou Jesus, ele, desde o capítulo 18, ele foi preso, ele foi capturado. Nós bem sabemos que Jesus, ele voluntariamente, ele entregou-se para que os homens o matassem. Todavia, os homens, eles prenderam Jesus com o intuito de calar a boca de Jesus, por conta do que Jesus pregava, do que Jesus ensinava em relação à lei de Deus. E Jesus, já sendo interrogado por Pilatos, como nós acompanhamos no capítulo 18, versículo 33, diz assim, no caso Pilatos interrogando Jesus, capítulo 18, versículo 33 do Evangelho que segundo registrou João. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente. Para onde estavam os judeus. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Maria está cheia, viu? Cuidado para não bater na câmera, Sara. Versículo 1 do capítulo 18. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe nele. Irmãos, o que a gente vê nessa perícope que eu vou fazer exposição hoje, e também em praticamente todo o capítulo 18, é que o julgamento de Jesus, que os judeus, eles, ao capturarem Jesus, eles levaram Jesus primeiramente até Anás, que, como expliquei, ele não era mais sumo sacerdote, mas os judeus tinham uma certa consideração por ele. E depois de Anás interrogar Jesus, o próprio Anás enviou Jesus até Caifás, que era o sumo sacerdote oficial da época. Como eu disse aos irmãos, noutras ocasiões, o sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal religioso e civil de Israel.
E o sinédrio era composto por 70 homens. Dentre esses homens, compunha o sinédrio escribas, fariseus, saduceus e anciãos. E o próprio presidente do sinédrio, que era o Caifás, ele era saduceu. Irmãos, e no caso, após Jesus ele ser interrogado por Pilatos, após ser interrogado por Caifás, Pilatos enviou Caifás enviou Jesus a Pilatos. E Pilatos era o governador ali de Israel. E Pilatos, ao interrogar Jesus, ele percebeu que Jesus não tinha pecado algum, que Jesus não tinha cometido crime algum. Mas mesmo assim, irmãos, por achar conveniente ou por pressão dos judeus, porque os judeus eles queriam a todo custo que Jesus fosse crucificado. Na verdade, como nós aprendemos nas exposições anteriores que eu fiz, o sumo sacerdote, que era o presidente do sinédrio, junto com Anás, que ainda tinha aquela consideração, e todos os líderes religiosos da época, eles estavam induzindo as pessoas a pedirem que Pilatos crucificasse Jesus, matasse Jesus e soltasse o Barrabás. E Pilatos, irmãos, ele, que era muito político, era esperto, porque esse cargo de governador, ou procurador, dependendo da tradução, ele era posto pelo Império Romano, pelo César. E geralmente passava pouco tempo, 4 anos, ou pouco mais do que isso aí. E o Caifás, que era bastante político, bastante esperto, ele ia na do povo, é igual hoje, né? O político, o cara fala, é assim, o político é, se o político ele chegar na igreja, ele levanta a mão, adora, e dá aleluia, e pula, fala até em mistério, dependendo da igreja. Se ele chegar também num centro de macumba, ele pega e fica lá também, do mesmo jeito. Então Pilatos era basicamente igual aos políticos de hoje, está entendendo? Aí por isso que ele passou 10 anos. Irmãos, e diante disso, Pilatos não encontrou motivo algum de condenar Jesus, mas mesmo assim Pilatos decidiu, irmãos, castigar Jesus. Irmãos, se tratando de uma pessoa que não é crente, ou não era crente na verdade, né? De uma pessoa que não era um conhecedor nato das Escrituras Sagradas, a gente pode até não se admirar tanto, mas a desonestidade de Pilatos, ela fica bastante evidente. O que me chama bastante atenção é que por muitas e muitas vezes eu já escutei pessoas falando, a voz do povo é a voz de Deus. Quem já escutou isso aqui? A voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos, a voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo fala o que vem na mente. A voz de Deus não. Só fala o que é coerente de acordo com a santidade, com a perfeição, com a soberania dele. Irmãos, mas infelizmente, irmãos, o que aconteceu com Pilatos, acontece muitas e muitas vezes também, até com pessoas que servem a Deus. Por quê? Porque pressionado por pessoas, e principalmente se tratando de pessoas que são influentes, tem pessoas que servem a Deus que acabam cedendo, ou melhor, né? Pessoas que dizem que servem a Deus acabam cedendo pela pressão.
Irmãos, eu já disse uma vez aqui, e eu achei até que ele depois ia me chamar a atenção. Romualdo, não era para você ter dito isso não. Mas como ele não me chamou a atenção, eu vou dizer de novo. Mirosmar. Mirosmar, ainda quando não congregava conosco, Mirosmar disse que na igreja onde ele estava, existiam algumas coisas erradas lá, e ele chegava e conversava com o pastor, e o pastor dizia, e eu concordo com você, e eu concordo. Aí Mirosmar ficava na mente, e por que o senhor não resolve? Ele falou, porque se eu falar, fulano não vai vir mais, para a igreja. Mas irmãos, então a igreja, ela tem que se adequar ao pensamento humano. Então um exemplo, vamos supor que vocês descubram que eu sou um mau caráter. Irmãos, quer um conselho? Se vocês descobrirem isso, querem um conselho, antes de vocês, de qualquer coisa, vão até a igreja sede que todo mundo conhece, e vão falar com o pastor Bosco, e de preferência, vão ensinar como é que se faz. Leve a maior quantidade de pessoas que tiver, como testemunha, para quê? Para que vocês tenham prova do que estão dizendo a meu respeito. Pastor, ele não tem condições de estar lá mais não, pastor. Por quê? Porque ele fez assim e assado, que é contrário à palavra. Irmãos, a igreja não pode se adaptar a um padrão mundano, pecador. Um exemplo, eu sou uma pessoa que ando de toda forma, que ando dando mau testemunho, e não, a igreja tem que ser assim. Não, não é bem assim. A igreja, ela é santa, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a proclamadora do Evangelho de Cristo. A igreja, irmãos, ensinam essas quatro paredes, as quatro paredes é o templo. A igreja somos nós quando estamos reunidos. Então, portanto, diante de tudo isso, nós temos a obrigação de nos enquadrarmos o que a palavra diz. Mas o Pilatos, ele a todo custo, irmãos, como a gente vai ver nessa exposição, ele sabia que Jesus não tinha nenhum tipo de crime, nem muito menos pecado, mas ele erradamente mandou açoitar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se ele diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Irmãos, quantas e quantas pessoas têm feito isso? Quantas e quantas pessoas têm feito isso? Se eu não fizer isso aqui, eu vou perder. Irmãos, o meu primeiro pastor, como crente, tinha pessoas, eu estava até contando essa semana, quando eu me converti em 2010, era assim, não era todos não, viu? Eram alguns jovens, até que uns foram e não voltaram nunca mais. Tomara, Deus quer que eles voltem. A minha oração é que eles voltem. Era assim, estava todo mundo crente, pegando fogo, pulando, falando em mistério, falando inglês, falando espanhol, falava tudo. Aí na época do tempo do prefeito Seu Gil, existia aqui o Riachão Fest. Aí era uma festa que o prefeito fazia geralmente de 3 dias, pronto. Era assim, Riachão Fest, sexta, sábado, domingo, era sexta, sábado, domingo, uma equipezinha tomando cerveja, enchendo a barriga de cabumba na festa. Quando era com menos de 8 dias, aí tinha ensaio da mocidade. Aí, quando eu sentava, que na época a gente chegava um pouco mais cedo, e todo mundo se ajoelhava e ficava orando. Aí tinha uns que chegavam atrasados. Quando eu me levantava assim, eu digo, gente, eu acho que eu calçava os olhos, eu acho que eu estou vendo algo. Eu estou vendo um algo. Fulano já está aqui. E fulano não estava tomando uma, domingo? Não, isso não existe não. Eu acho que eu coçava os olhos. Oxê. Aí nisso,
Eu, juntamente com alguns irmãos, fui conversar uma vez com o pastor falou, meu irmão, você é muito novo na fé, fulano é filho de Cicrano, e Cicrano é uma bênção. Eu digo, como assim? Como assim? E a gente não é bênção? Não é, mas Cicrano é uma bênção. Cicrano a gente não pode tocar, não. Se eu tocar nele, aí o pai dele, que nos ajuda muito, além do dízimo, nos ajuda muito. Eu não vou dar muita pista não, mas até carneiro dá para a gente comer, eu acho que todo mundo aqui já sabe quem é. Aí eu não vou fazer isso não, porque ele vai terminar, ficar triste. E se eu tocar nele, eu vou tocar também no pai. Irmãos, e a pessoa ficava, mas toda festa estava lá. Não perdia um Riachão Fest e nem uma festa de São Sebastião. Ou seja, era o que era conveniente. Irmãos, agora, mais pecado do que esses jovens que estavam fazendo isso, tem esse pastor que fazia isso. Sabendo o que era certo, sabendo o que era errado o que eles faziam, ele não repreendia por causa de quê? De dinheiro. A gente acha estranho o Pilatos fazer isso aqui, né? Pilatos é ímpio. Mas é errado o que Pilatos fez, ele vai pagar diante de Deus. Só que Pilatos, Jesus chegou para Pilatos e falou, Pilatos, pecado maior do que o seu, tem quem me entregou a você. Aí vai ter um pecado maior do que o seu. E Pilatos ficou todo amedrontado, mas não cedeu. Mas não cedeu. Irmãos, que Deus em Cristo, irmãos, Ele tenha misericórdia de nós, Ele nos dê força, que a gente não faça igual um ditado popular que tem aí fora, Maria vai com as outras. Não, se fulano quer fazer, que a gente peça graças a Deus, ou graça a Deus, para que a gente não venha fazer. Ah, se fulano concorda, se crânio concorda, a maioria concorda, tudo bem, eles têm direito de concordar. Agora, eu, de acordo com a palavra de Deus, só vou concordar com aquilo que é coerente, que é concernente, que é pertinente, que é oportuno, que é de acordo à palavra de Deus. Mais uma vez, versículo 4, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acham nele motivo algum de acusação. Mais uma vez Pilatos vê isso. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Mas os judeus insistiam, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos, não sabe que tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Olha que presunção de Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Irmãos, Jesus aqui, ele, ao ser novamente interrogado por Pilatos, e Pilatos, ele fica impressionado com Jesus sendo acusado, e em momento algum Jesus abria a boca para se defender. E Pilatos, ao perguntar a Jesus de onde ele veio, a intenção aqui de Pilatos era o seguinte, não era simplesmente perguntar a Jesus de qual cidade ou nacionalidade Jesus pertencia.
Até porque Pilatos, ele ficou sabendo que Jesus, ele era da Galileia. A intenção aqui era saber mais acerca de Jesus, e Pilatos chegou a perguntar: de onde você vem? Porque Pilatos estava impressionado com a questão de não achar crime algum na pessoa de Jesus. Acredito que Pilatos, ele tinha ouvido que Jesus tinha curado muitas e muitas pessoas, que Jesus tinha expulsado muitos e muitos demônios, que Jesus tinha ressuscitado inúmeras outras pessoas, e Pilatos ficou impressionado com o quê? O que esse homem cometeu? O que ele fez? Porque essas pessoas que são judeus, eles estão com tanta raiva desse homem, e querem que soltem um bandido, e matem e crucifiquem esse homem. Pilatos foi novamente interrogar Jesus. Só, irmãos, que quando Pilatos vai interrogar Jesus, Jesus não diz nenhuma resposta a Pilatos. E o que Pilatos fala? Olha, você não sabe que eu tenho autoridade para crucificá-lo e para soltá-lo? Aí Jesus vai e responde a Pilatos: nenhuma autoridade você teria se de cima não te fosse dado. O que é que Jesus quis dizer? Pilatos, nenhuma autoridade tu teria se Deus não concedesse a você. Irmãos, por várias vezes, eu pregando, ensinando na escola bíblica, ou até mesmo conversando com os irmãos, eu já falei sobre a questão de que Deus, ele é soberano, que Deus, ele controla todo o universo. Existem algumas pessoas que acreditam, e isso é chamado de teísmo aberto, que Deus, ele criou todas as coisas, foi Deus realmente que criou, só que ele, ao criar todas as coisas, ele deu o pontapé inicial, ou seja, concedeu vida a cada um, a cada ser, e depois ele afastou-se desses seres, e deixou por conta de cada pessoa executar aquilo que quer, e Deus não intervém. Isso é conhecido pelos teólogos como teísmo aberto. Todavia, irmãos, a palavra do nosso Deus, ela vai nos ensinar claramente que Deus, ele criou todas as coisas. Ele concedeu fôlego de vida a cada ser, e Deus também, irmãos, além de criar e conceder fôlego de vida, Deus, ele controla, Deus, ele intervém. E como é que nós sabemos que Deus intervém? Pelas escrituras sagradas. Exemplo disso, no primeiro livro do Gênesis, quando o homem, ele pecou, Deus, ele foi lá e interviu. Ele não deixou o homem se autodestruir. Cumpriu-se aquilo que Deus, ele tinha dito. Entretanto, Deus não deixou o homem se destruir. Deus, ele prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E Deus estava se referindo a Jesus. Irmãos, e em toda a história bíblica, a gente vê Deus intervindo. Uma coisa que nós aprendemos também pelas Escrituras, é que toda a autoridade, seja ela eclesiástica, ou seja ela qual for, ela é constituída por Deus. Ela é constituída por Deus. Aí alguém pode perguntar: mas Romualdo, no caso do nosso Brasil e tantas outras nações, que existe voto livre, que a gente pode votar, um exemplo, como teve as eleições agora há pouco, e a gente vota, como é que Deus, ele constitui se nós escolhemos, se a maioria escolheu o político fulano de tal para nos liderar, para nos governar? Irmãos, mesmo Deus, ele concedendo essa liberdade, ou mesmo nós morando em uma nação onde tem nós temos essa liberdade de votar, a gente sabe que por trás de tudo isso, Deus,
ele ainda permite acontecer. Exemplo, se um político tal ele chegar ao poder, ou Deus ele fez com que aquele político chegasse, ou Deus permitiu com que ele chegasse ali. Deus deixou as pessoas escolherem, mas essa escolha das pessoas estavam dentro de um limite que o próprio Deus deu. Diante disso, irmãos, uma coisa também que a gente aprende, é que Deus, ele concede autoridade a quem ele quer aqui. Mesmo um exemplo, um juiz de direito, um procurador, vamos supor agora, o Supremo Tribunal, que só faz injustiça, eles são autoridades constituídas. Alguém pode perguntar, mas será que Deus permitiu colocar será que Deus, ele quis que aqueles caras estivessem ali? Irmãos, Deus permitiu. Se Deus não quisesse, Deus tirava agora, não só ele está ali, mas Deus tirava também a vida. Jesus, irmãos, ele deixou bem claro isso para Pilatos. Nenhum poder, Pilatos, você teria, se de cima não viesse. E Pilatos, diante disso, irmãos, ele ficou amedrontado. Irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Isso nos ensina, irmãos, na verdade, muitas coisas. Por quê? Porque diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui, diante de tudo que sobrevém sobre nós, a gente sabe que tudo que acontece aqui, claro que tem uma liberdade humana, mas existe também, irmãos, existe também a soberania de Deus e uma permissão de Deus, ou até mesmo um decreto, uma ordenança dele. E tudo isso está dentro de um limite. Porque quantas e quantas vezes a gente chega a pensar assim, e agora? O que será? Um exemplo, o governo que está, o governo federal que está, o presidente da república, ele é contrário, ele é contra, ele é muito contra, ele é opositor do cristianismo. E muitas pessoas chegam a se perguntar assim, será que a gente vai parar de pregar o evangelho no Brasil? Irmãos, a gente pode até parar se o governo quiser. Se ele quiser, ele junta lá com o Supremo Tribunal Federal e dá uma canetada e fecha todas as igrejas. Agora, calar a boca da igreja de Deus, ele não cala não. Por quê? Porque as pessoas que realmente servem a Deus, eles vão pregar nas ruas. Mas alguém pode dizer, mas homens vão ser presos. Sim, que seja preso. Eles pregam no presídio, mas eles vão ser mortos. Mas se eles forem mortos, eles irão diretamente para o céu, para o encontro com o seu Senhor. Porque é isso, irmãos, que as Escrituras nos ensinam. Irmãos, e diante de afirmações como essas, que Jesus fez aqui para Pilatos, a gente deve ter muita confiança na pessoa de Deus. A gente deve ter muita calma, muita tranquilidade, e saber que tudo está sob o controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Quantas e quantas vezes a gente chega a perguntar, mas agora, o que será? O que é que vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Irmãos, se a gente continuar em obediência a Deus, continuarmos em firme e constante dedicação a Ele, com certeza, irmãos, Deus, Ele irá fazer aquilo que Ele quer. E como as Escrituras Sagradas nos ensinam, os caminhos do Senhor, eles são maiores e superiores aos nossos, como a terra está distante dos céus. Então a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar, a gente tem que constantemente, irmãos, estarmos nos esforçando para obedecermos a Deus. Versículo 11, do capítulo 19. Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti, é culpado de pecado maior. Irmãos, podem falar aqui, não se intimidem não. Para vocês, Jesus estava se referindo a quem aqui? Quando Jesus falou,
a Pilatos: Pilatos, por isso aquele que me entregou a ti é culpado de pecado maior. Os irmãos acham que Jesus estava se referindo aqui a quem? A quem? Aparentemente a gente pode pensar que é Judas, né? Eu também confesso que há um tempo atrás eu pensava que era Judas, mas não é. Porque Judas não entregou Jesus a Pilatos, não. Judas entregou Jesus ao sumo sacerdote, aos judeus. Quem entregou Jesus a Pilatos foi o sumo sacerdote Caifás. Deixa eu reler o texto aqui. Versículo 12 do capítulo 18. Assim um destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. Versículo 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto, e sem jeito de responder ao sumo sacerdote, perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório é a fortaleza Antônia, aonde o governador morava. Já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. No caso, o Anás ouviu Jesus, interrogou Jesus. Depois que ele interrogou Jesus, ele enviou Jesus a Caifás. Caifás interrogou Jesus e ordenou que os judeus o levassem até Pilatos. Portanto, irmãos, pecado maior tinha Pilatos. Exatamente por conhecer as escrituras. Pecado maior tinha Caifás. Exatamente por ser sumo sacerdote. Os irmãos bem sabem. Vou ler mais uma vez aqui. João capítulo 12. Melhor, João capítulo 11, versículo 45, diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que
profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar a vida de Jesus. Irmãos, pecado maior tinha Caifás do que propriamente o Pilatos, porque Caifás conhecia as Escrituras. Caifás, ele era sumo sacerdote, era quem presidia o sinédrio, era a pessoa que conhecia o Antigo Testamento, como cada um de nós aqui conhece as nossas ruas que nós moramos. Era uma coisa muito familiar, era uma coisa muito comum. Uma pessoa como Caifás, e muitos outros judeus, fazia isso tranquilamente, principalmente o Caifás. Ele sabia toda a Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, decorado. Eles sabiam decorado, citar assim, como a gente esteja citando João 3,16. Irmãos, esse homem tinha um pecado muito grande, até porque Deus, ele se atribuiu da boca de Caifás, para que Caifás ali, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele não foi só iluminado, Caifás foi inspirado, ele profetizasse que era necessário que Jesus, ele morresse por todo o povo, e como diz Caifás, não só pelo povo judeu, mas também pelo povo de todo o mundo, para reunir, ou por todas as pessoas, para reuni-los em um só povo. Irmãos, e esse homem, irmãos, ele foi capaz de, após tudo isso que Deus tem ensinado a ele, Deus ainda se atribui do corpo desse homem, da boca desse homem, o inspira, para que ele profetize isso. Ele ainda outras vezes teve a experiência de ver, ou de ouvir no mínimo, Jesus que ele tinha curado. Mas irmãos, como o próprio Pilatos, ele chegou à conclusão, por inveja os judeus, e principalmente os sumos sacerdotes, e em especial o que estava no ofício no ano, o Caifás, ele entrega Jesus a Pilatos, para que Jesus, irmãos, ele seja crucificado. Pilatos, irmãos, ele não deixa de ter o seu pecado. Algumas pessoas podem até pensar, não, mas Pilatos aqui, ele tinha uma boa intenção. Pilatos, ele chegou o momento dele querer soltar Jesus, e fez de tudo para soltar, sim. O que Pilatos queria era o seguinte, ele percebeu que Jesus não estava errado, mas Pilatos era um homem sanguinário. Pilatos, noutra ocasião, ele tinha pegado, matado alguns galileus e misturado o sangue dos galileus com os seus sacrifícios, que eles iam oferecer a Deus. E Pilatos, irmãos, ele se omitiu, ele preferiu ficar do lado do povo, para que ele não viesse ter problema em seu cargo, em seu governo, do que ele tomar uma atitude e dizer assim, não, Jesus está correto. Irmãos, mas pecado maior teve o Caifás. É por isso que eu digo, frequentemente, todos os irmãos, todas as pessoas que conhecem a Deus, se porventura, irmãos, um dia a gente morrer afastado do Evangelho, a gente vai ser julgado com um rigor muito maior, porque nós conhecemos a verdade. Eu digo, repito, e não me canso de dizer, todas as pessoas, irmãos, pregadores, pastores, pessoas que estão pregando o que bem entende, mesmo sabendo o que é verdade, pastores que conhecem as Escrituras, ou têm um conhecimento limitado,
Mas, no geral, o que é relacionado ao que é certo e errado, ou que se relaciona ao que é certo e errado, eles conhecem. E eles não fazem isso por causa, ou por não perder os benefícios que eles têm. Irmãos, podem ter certeza que esses homens vão pagar diante de Deus. Esses homens vão pagar com um rigor, que só Jesus ele pode saber e aplicar a intensidade desse rigor. Porque tem muitas pessoas que estão brincando com a palavra de Deus, que estão brincando com Deus, pensando que eu posso chegar aqui e dizer o que eu quero, e posso fazer da igreja de Deus o que eu bem entendo. Se eu posso me usufruir das pessoas, se eu posso pegar, extorquir, porque o que acontece muito hoje é isso. São pessoas que estão extorquindo os irmãos para enriquecimento ilícito. E para que venha atrair mais e mais pessoas às suas igrejas, eles têm feito o quê? Pregado o que as pessoas querem ouvir. Irmãos, eles têm feito no mínimo semelhante ao que Caifás fez. E se isso não for pior, né? Porque hoje temos toda a Escritura para nos ensinar a verdade. Versículo 13. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Olha que ponto os judeus eles chegaram. Irmãos, eu já falei em outras ocasiões que Israel, na época que o Novo Testamento foi escrito, e na verdade, bem antes disso, Israel era uma província de Roma. Israel, eles pagavam, o governo, o povo de Israel, eles pagavam imposto a Roma. E quando o povo de Israel, ou na verdade o povo de Israel, dentre as pessoas ali em Israel, sempre se levantava alguém para tentar libertar o povo dessa escravidão. E eles eram contra os publicanos, porque os publicanos eram colocados pelo imperador romano. Na verdade, os publicanos, eles compravam esse direito de cobrar imposto ao Império Romano, e ao comprarem, eles cobravam impostos caríssimos. O governador também, ele era colocado pelo Império Romano, no caso pelo César. E por mais que o Império Romano, eles permitisse os judeus cultuarem ao seu Deus, os judeus, eles, todo ano, irmãos, eles tinham que prestar culto, pelo menos uma vez no ano, a César. Irmãos, e isso causava entre os judeus ali uma extrema indignação. E na verdade, os judeus que realmente seguiam a lei não faziam isso. Mas eles ficaram com tanta raiva de Jesus, com tanta raiva, que eles chegaram a dizer a Pilatos que se Pilatos se deixasse ser esse homem livre, não era amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Por quê? Porque Jesus, ele tinha declarado, e isso abertamente, que ele era o Messias. E os judeus, eles sabiam que o Messias, ele era o rei que eles estavam esperando, só que eles não reconheciam que Jesus, ele era esse Messias. Versículo 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus.
Versículo 15, eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Irmãos, isso aqui é uma coisa quase inacreditável. Hoje a gente, na atualidade, morando na América do Sul, num continente totalmente diferente do Oriente Médio, desse continente que, na época dos tempos bíblicos, estava sob o comando do violento e sanguinário Império Romano. Os judeus, irmãos, se vocês lerem um livro bastante conhecido, chamado A História dos Hebreus. Ele é um pouco volumoso, ele é basicamente isso aqui. Eu tenho esse livro em casa. Ele foi escrito por um fariseu, filho de fariseu, chamado Flávio Joséfo. Era judeu, Flávio Joséfo, e filho, era judeu, fariseu e filho de fariseu. Ele nasceu no ano 37 da era cristã. Flávio Joséfo, irmão, escreve coisas incríveis acerca do Império Romano. E principalmente, irmãos, em relação à destruição que os romanos fez com os judeus em 70 da era cristã. Bem antes da época desses acontecimentos aqui. Os judeus, irmãos, eles tinham uma extrema raiva do Império Romano. Extrema raiva. Eles não aceitavam de forma alguma, o governo do imperador romano e de todos os seus aliados. Mas só, irmãos, que a raiva ou o tamanho da inveja que eles ficaram de Jesus era tão grande, ela se estendeu tanto, que eles chegaram a dizer: César é o nosso rei. Eles chegaram, irmãos, a aceitarem, assim abertamente, que César fosse o rei deles. Pelo menos disseram, né? Para ver se Jesus ia ser crucificado. E o pior de tudo isso, irmãos, é que quem disse isso, e também estava induzindo as pessoas a dizerem, eram os religiosos da época. Era principalmente os chefes dos sacerdotes, o próprio Caifás, o próprio Anás, e tantos outros líderes religiosos da época. Irmãos, isso nos faz entender que, independentemente, claro que é importante nós congregarmos numa igreja, e que seja uma igreja séria, uma igreja que realmente prega o evangelho. Agora, irmãos, independentemente da gente congregar numa igreja, a gente tem que realmente termos compromisso com Deus. Porque o que adianta eu estar aqui pregando, estar como dirigente da igreja, vocês aqui, os demais irmãos que estão aqui na minha retaguarda, estarem aqui auxiliando na administração da igreja. O que adianta nós dizermos que somos crentes e termos tantos e tantos anos de convertidos ou de batizados, se nós não obedecemos às sagradas escrituras? De que isso vale? De que isso vale? Irmãos, isso não implica, isso não origina em que nós não iremos pecar aqui, porque nós pecamos. Ainda hoje, infelizmente, isso é uma indignação de pequei.
uma vez só, queria que fosse só uma vez, mas inúmeras vezes. E a pecaminosidade, irmãos, ela é tão presente em nós, que muitas e muitas vezes esse pecado acontece em nossas mentes. Irmãos, mas isso não implica em dizer que nós estamos vivendo sob o domínio do pecado. Porque, irmãos, se assim a gente viver, se assim a gente nos comportar, o que vai acontecer conosco é exatamente o que aconteceu com esses líderes religiosos. Homens, irmãos, que por várias vezes, por vários anos, eles sentaram ali em Israel, como disse Jesus, na cadeira de Moisés, ou seja, na cadeira de ensinador, de professor, no cargo ali de juiz. Eles pregavam a palavra de Deus, eles ensinavam o povo, que um dia o Messias viria para libertar o povo. E quando o Messias veio, irmãos, esses homens, eles chegaram ao cúmulo de querer César, ou de dizer que César é o seu rei, mas de maneira nenhuma eles queriam a Jesus. Irmãos, que isso não venha acontecer conosco, porque, como já falei noutra ocasião, ou noutras exposições que eu fiz, que o que fez com que esses judeus, eles chegassem a esse ponto tão caótico, a esse ponto tão degradante em relação à moral, foi exatamente, irmãos, a entrega deles ao pecado. E quando Jesus, irmãos, ele veio, Jesus, ele não andava pregando, Deus vai fazer você fazer isso, aquilo outro, Deus vai te exaltar, Deus vai te levar para isso e aquilo, vai te tornar famoso. Não. Quem fala isso, irmãos, quem falou isso na época dos tempos bíblicos foi Satanás. Quem ofereceu um reino terreno foi Satanás e a Jesus. Agora Jesus não, irmãos. Jesus, ele quando veio pregar a palavra, ele pregou o que Deus realmente queria que ele pregasse. E Jesus disse claramente que todos deveriam se arrepender. Jesus um dia, irmão, se encontrou com uma mulher, ao meio-dia, uma mulher, que as escrituras, que o próprio João vai chamar de mulher samaritana, porque ela morava na cidade de Samaria. E Jesus poderia muito bem chegar ali, sentar, estava cansado no caminho, esperar os irmãos, os apóstolos que tinham ido comprar comida, e depois conversar com aquela mulher e ter dito: não, olhe, Deus, ele ama você, Deus tem um plano na sua vida, como hoje é comum, né? Deus tem, ele tem um plano na vida de cada pessoa, de cada maconheiro, de cada homossexual, de cada pessoa que esteja afastado dele. Agora tem um detalhe: esse plano, para se cumprir, a pessoa tem que se arrepender. Aí Jesus olhou para a mulher e falou assim, conversou com a mulher, disse que a mulher, se lhe bebesse da água que ele desse a ela, jamais ela tornaria a ter sede. Aí a mulher ficou gostando da conversa e começou a conversar com Jesus. Depois Jesus mandou a mulher chamar o marido. Ela falou: não tem um marido não. Jesus falou: agora tu falou a verdade, porque tu tivesse 5, e o que tu tem agora não é teu não. Então, irmão, Jesus, o que fez com que Jesus fosse crucificado foi exatamente as verdades que Jesus pregava. Isso fez com que Jesus se tornasse odiado, e pelo incrível que pareça, é como as escrituras nos ensinam, ele foi mais odiado pelos judeus, e principalmente pelos líderes religiosos. Irmãos, a roupagem ou o cenário mudou, mas como bem costumo dizer, mudou só a roupagem, mas é praticamente, na verdade, é a mesma coisa. Hoje, quando um Deus levanta alguém para pregar a verdade, o que acontece? Aquela pessoa, ao pregar a verdade, as pessoas
que não são crentes, que não querem se submeter à palavra, elas automaticamente, elas se sentem ofendidas, e até ficam criticando, não vou mais naquela igreja, porque disse isso, aquilo e aquilo outro. Agora, sabe quem se incomoda mais? Aqueles que estão há muito tempo nas igrejas, e não tem nenhum tipo de compromisso com Cristo. Na verdade, irmãos, vou falar baixinho, para que ninguém escute, e pastores, que estão extorquindo, vou usar uma linguagem agora que Deus usou no Antigo Testamento, que estão comendo a lã das ovelhas. Aí quando são confrontados com a genuína palavra de Deus, eles ficam furiosos. Agora, irmão, semelhantemente, eu fiz a devocional hoje na torre, eu vou dizer aqui como eu disse na devocional, Paulo estava preso. Paulo, como disse no capítulo 4, versículo 6, da segunda epístola que ele escreveu a Timóteo, já estou sendo oferecido como libação, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Mas Paulo diz no versículo 7, combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Aí Paulo diz, mas agora sei que a coroa da justiça está guardada para mim, e não somente para mim, mas para todos quantos amam a palavra de Deus. E Paulo, mais um pouco adiante, terminando a epístola a Timóteo, Paulo diz o seguinte, irmãos, que diante do julgamento que ele teve, todos abandonaram ele, até mesmo os irmãos que estavam pregando o evangelho com ele. Mas Paulo disse, mas o Senhor não me abandonou, Ele esteve sempre do meu lado, Ele me concedeu força, e me livrou da boca do leão. Paulo disse, irmãos, ele disse, Ele me levará são e salvo até o reino celestial. Irmãos, da mesma forma também, para todos aqueles que pregam o genuíno evangelho, que vocês não se amedrontem, que vocês orem a Deus, que vocês semelhantemente a Paulo peçam intrepidez, ou seja, que mesmo em face de morte, de perseguição, que vocês possam pregar o genuíno evangelho da cruz, e que se reúnam sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, pessoas importantes, que como Jesus disse, nenhuma autoridade você teria, Pilatos, se de cima não te fosse dado. Da mesma forma, Jesus, irmãos, diz para nós, que nenhuma autoridade, ninguém teria aqui, seja autoridade eclesiástica, seja autoridade política, seja o legislativo, executivo ou judiciário, se de Jesus, se de Deus não fosse concedido. Então, irmãos, que diante de tudo isso, nós venhamos nos encorajar na palavra de Deus e não temermos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão professando, só que com outras palavras, isso que foi professado aqui. Porque, irmãos, como Jesus, ele bem disse, se alguém rejeitar ele, se alguém rejeitar a palavra dele, não está rejeitando quem a pregou, está rejeitando ao próprio Jesus. Versículo 16, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Portanto, irmãos, diante da pressão, Pilatos achou mais conveniente entregar Jesus para ser crucificado. Que Deus em Cristo, Ele venha nos fortalecer, Ele venha nos guiar,
Ele venha nos dar força, para que diante de todas as dificuldades, de todas as pressões, de tudo que aconteça conosco, nós venhamos, irmãos, permanecermos firmes na palavra de Deus. Se Deus permitir, domingo que vem, irei dar continuidade à exposição deste evangelho, e se assim Deus nos permitir, estaremos aqui. Portanto, fiquem de pé.